Nosso convidado... Meus amigos, minhas amigas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do TechSec Podcast. Que momento, estamos fechando o ano. Quem diria? E aí, Gu, tudo bem, meu amigo? Último do ano, Josu. Último Último ano, né? aperto de mão do ano, hein? A gente vai se ver, pô. Não, aqui no TechSec. É verdade. Obrigado por mais um ano, inclusive, Gu. Tamo junto. Obrigado, El. Delicinha. E obrigado a vocês também que acompanharam a gente durante esse ano. A gente vai falar depois no final, mas vamos dar início aos trabalhos, Gu? Vamos que vamos. Antes da gente começar aqui, a gente vai falar pela última vez. Então, é a última chance A última vez do ano. do ano, que a gente vai falar do nosso canal de cortes, Gu. Pô, então pra você que vive uma vida agitada, o TechSec pensou nessas pessoas, Josu. Então se você quer aquele material mais consolidado, com os melhores momentos, aqueles cortes específicos sobre determinado tema aqui do TechSec, agora a gente precisa da sua ajuda. Se inscreva no nosso canal TechSec Cortes Oficiais para que você tenha esse conteúdo cada vez mais rápido, eu diria, Exatamente. Josu. É isso aí, Gu. Mas não abandone esse conteúdo geral, porque tem muita coisa que os cortes não absorvem, não entregam. São materiais diversos pra... Exato. Enfim. Mas é isso, gente. A gente precisa do apoio de vocês para engajar, se inscrever nesse canal, que vai fazer muito bem para todos nós. É isso aí. Inclusive, Gu, acho que é importante a gente deixar o recado aqui. Do mês de janeiro, esse canal vai estar bombando, galera. Então, assim, Exato. estejam presentes lá. Pega esse recado do Gu aí e bora conscientizar, clicando, seguindo e compartilhando esse canal. E até o institucional, galera do TechSec. TechSec termina hoje, dia 18, as suas gravações e esse episódio. E retornamos com a agenda do mês de fevereiro, que já tem pessoas super espetaculares. Janeiro, nossas férias. É isso, quem diria, hein? Merecidas. Em fevereiro a gente volta aí para um ano brilhante. E acredito que a gente quer contar muito com eles. É isso aí. Vamos lá. Boa. E aí, a gente vai aqui nesse momento agradecer aos nossos apoiadores. E eu vou começar pela Hacker Rangers. A Hacker Rangers, que é a única plataforma 100% gamificada do mundo para conscientização em cibersegurança nas empresas. E eu queria te perguntar, você enfrenta dificuldades para comprovar a eficácia do programa de conscientização em cibersegurança na sua empresa? Com a Hacker Rangers você não tem e não passa mais perrengue. Eles contam com um canal de comunicação direta com os colaboradores, as Cyber Atitudes, por onde eles podem informar práticas seguras que adotam diariamente. Assim, fica muito mais fácil de comprovar os resultados positivos na sua empresa em cibersegurança, em auditorias internas e externas. E aí, está esperando o quê para gamificar agora o seu programa de conscientização em cibersegurança? Acesse hackerrangers.com e vira o jogo contra o cybercrime com a Hacker Rangers. E ela, a Pura Cyber Intelligence, é uma empresa de vanguarda especializada nos aspectos críticos de segurança cibernética e inteligência de ameaças. A expertise da Apura abrange desde a identificação e mitigação de ameaças e fraudes online até a investigação digital e segurança ofensiva avançada baseada em inteligência de ameaças. A gente agradece a parceria da Apura e a preocupação com conscientização. Valeu, Apura! A segurança proativa começa aqui. A Trend Micro é uma plataforma completa de cibersegurança protegendo muito além dos endpoints. Com a Trend Vision One, ela junta inteligência artificial, anos de estrada e muita visão estratégica para entregar a segurança integrada da nuvem ao dispositivo, da rede aos dados. Líder global, a Trend está com a gente mostrando que evoluiu e quanto sua empresa pode evoluir também. Quer saber como? O link está aqui na descrição. Tamo junto, Trend! A Bifish é uma plataforma brasileira desenvolvida por especialistas para as necessidades de criação de conscientização e cultura de segurança para a sua empresa, independente do porte. Com a Bifish, você faz testes de phishing, comunicação integrada via Slack, Teams e WhatsApp, além de treinamentos e capacitações, tudo isso via plataforma, num só lugar. Bifish, porque a criação de cultura de segurança é necessária para todos. E para você empresário, para você líder, para você que, enfim, quer eternizar a sua marca, G2 brindes personalizados, está chegando o final do ano, como o Gu falou aqui nos episódios anteriores, e a gente tem dito, 2026 é a hora, galera. Aproveita aí que você está fazendo a revisão de budget, aproveita esse momento e já coloca aí na sua caderneta, falar com a G2, com diversos itens, chama eles,
fala que viu no TechSec, que com certeza eles darão uma atenção mega especial. E vamos ao nosso super convidado, que vocês já viram, vocês clicaram nesse link por conta dele, mas a gente vai fazer aqui a sua apresentação do nosso convidado, que é um profissional com mais de 30 anos de experiência em tecnologia, com grande interesse em cibersegurança. No cargo de diretor atual de operações globais da Hacker Ranges, é isso aí, nossa parceira. Ele lidera a expansão de empresas para mercados fora do Brasil e antes de assumir o seu papel atual, o nosso convidado dedicou 17 anos à IBM. Que carreira, parabéns. Atuando em áreas de cibersegurança, vendas e gestão, onde contribuiu para o desenvolvimento de soluções estratégicas para conquistar resultados expressivos. É certificado em gestão de serviços de tecnologia, cibersegurança e liderança e tem um grande interesse em ampliar a sua rede de profissionais do setor e possíveis parceiros. Ele faz isso aí com louvor. Senhoras e senhores, juntem-se a mim e ao Gustavo, ao TechSec Podcast, para receber ele, os mais queridos, os amigos, os mais chegados, Negrão. Mas, Marcelo Barros, seja muito bem-vindo ao TechSec, meu amigo. Poxa, muito obrigado, Josu, Gu. É um prazer enorme estar aqui, fechando 2025 junto com vocês nesse episódio, representar a Hacker Ranges, falar um pouquinho da minha carreira e do que a gente está fazendo em termos de conscientização fora do Brasil, né? Os desafios que a gente está enfrentando. Então, assim, eu só tenho que agradecer essa oportunidade. Espero que a gente faça aqui um bate-papo super descontraído. Eu estava já hoje cedo lá na Claro, no Innovation Day, foi muito bacana, né? Então, desde cedinho aí, já nesse tema de conscientização, de apoio a esse tema super importante da nossa comunidade. Então, legal. Queria agradecer muito o convite, tá? A gente agradece também, eu vou aproveitar o espaço aqui, agradecer a você, ao Vinícius, sim, a Hacker Ranges, a todo o time Hacker Ranges, um beijo pra vocês. Vocês sempre que recebem eu e o Gu aí com um sorrisão no rosto. Um beijo de verdade pra vocês. E no geral, falando de instituição mesmo, enquanto parceiro do TechSec. É isso aí. Cara, parabéns aí mais uma vez, obrigado. Parabéns pelo crescimento de vocês, pela internacionalização. E você vai falar um pouco sobre esse avanço que a Hacker deu durante todo esse tempo. E principalmente, gratidão pela parceria. Vocês são um dos nossos principais parceiros desde o início. Desde os tempos mais primórdios. Cara, o TechSec cresceu também pelo apoio dos nossos patrocinadores. Vocês fazem parte disso. E Gustavo e Josu, eu queria confirmar aqui, né, o nosso agradecimento também por ter vocês como parceiros, nos aceitar como parceiros também. O Vinícius tem um orgulho muito grande porque a gente, desde o início, a gente vem conversando o quanto isso também apoia o nosso crescimento. Falar disso, apoiar esse tema, ele é super importante, né? Isso aqui vai reverberar não só no Brasil, vocês tenham certeza, isso vai para fora, a gente vai exponenciar esse bate-papo fora. Eu já tive participando de alguns podcasts lá fora, um desafio por conta do idioma e tudo mais, mas é super importante a gente contar com esse tipo de apoio de vocês também. Então eu queria parabenizar o ano de 2025, acho que foi super especial para vocês. Pessoas maravilhosas passaram aqui, então sim. Fechando com chave de ouro agora e quem sabe, né, 2026 a gente está cada vez mais próximos. Exato aí, boa. Tá bom? Show de bola. Boa. Obrigado. E aí, aproveitando que você falou do Innovation, eu quero deixar um abraço aqui também pro Denis, pro time da Claro, pra toda a organização do Innovation. Como você falou que tava lá, cara, vocês sabem o quanto eu e o Gustavo somos amigos também do time Claro, de conscientização, do time de segurança, do Denis. Enfim, eu não vou citar nomes aqui porque eu vou ficar devendo. Urana, Lene, olha aí. Capate. Vai ficar faltando um nome aí. Tem mais 2, acredito. Você e você. Marcelo, temos Legal. presente pra você. Eu também trouxe alguma coisa para fechar o ano. Meu velho. Gostaria que vocês aceitassem aqui de meu coração. amigo. Muito obrigado. Para vocês. Um chocolatinho. Esse, Marcelo, é o nosso momento Fica a Dica. Ah, a gente... Obrigado, meu amigo. Obrigado mais uma vez. É um agradecimento meu, pessoal, pelo convite, né? Eu acho que isso, para mim, também é uma oportunidade fora do comum, de compartilhar um pouquinho da minha história, do que a gente está fazendo. Acho que vai contribuir muito pro nosso trabalho, né? Para tudo Obrigado que a gente demais. luta aqui, que é empoderar todo mundo. Obrigado, meu amigo. Obrigado mesmo. Antes da gente entrar na nossa pauta, nós vamos fazer aqui a nossa autodescrição, beleza? Tá bom. Então eu sou o Josu, sou um homem preto, estou de boné preto, uso óculos, estou usando uma camisa verde, tenho tatuagem nos 2 braços e uso um relógio no braço direito. Gu.
Meu nome é Gustavo, sou homem negro, cabelos pretos e camiseta marrom. Eu sou o Marcelo, um homem branco com o apelido de Negão. Tô de paletó azul, camiseta preta da Hacker Rangers, sem óculos no momento, também de relógio no braço esquerdo. Boa. E aí nós já vamos para o momento Fun Fact com o Marcelo Barros, vulgo Negão. Vai lá, meu amigo. Eu queria comentar, a gente até bateu um papo aqui um pouquinho antes, foi bem descontraído, tentar explicar um pouquinho desse apelido, né? Ele nasceu na faculdade, quando eu comecei, lá em 91, né? Eu já sou um profissional aí, ou uma pessoa de 53 anos de idade. Então, em 91, quando eu comecei, eu fiz uma viagem com meus amigos, fui pra Praia do Peró, no Rio de Janeiro. A gente estava meio que sem grana, sem guarda-sol. E aí eu fiquei demais no sol os 3 dias. Quando eu voltei para a faculdade, era logo no início e todo mundo procurando um apelido, né? O meu foi ali colocado naquela hora. Ficou super bem encaixado, eu adorei. E eu tomei muito proveito disso, né? Eu vou ser bem sincero aqui. E no futebol foi uma das coisas que me deram muita vantagem, porque eu brincava, falava, não, sou Negão por quê? Né? Lembra do Pelé? Então, parecia, né? Jogava quase igual. Muito bom. Mas teve um campeonato, né? Aqui um momento engraçado relacionado ao apelido, né? Eu estava jogando um campeonato na ABB em Campinas, e aí já tinha 15, 20 minutos de jogo, e todo mundo... passa pro Negão, toca pro Negão, vai fazer o gol, Negão, não sei o quê. Aí teve um cara, um marcador do outro time, parou o jogo, para, pegou na minha camisa e falou, você que é o Negão? Aí eu já tava usando de engenharia social lá naquela época, sabe, para me dar bem e não ser percebido pela marcação. Então, uma história que fica comigo, meus amigos mais próximos me chamam carinhosamente de Negão e eu gosto muito. E a sua relação com o futebol? Olha, é uma relação de muita paixão. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de futebol. Quase fiz uma peneira no São Paulo. E aí vai uma bronca aqui pro meu pai, que não me deixou. Eu fiquei sabendo isso 2 anos depois, né? A pessoa ia tratar com ele, onde ele trabalhava em Franca. Foi depois de uma final do Campeonato Amador em Franca, eu tinha 17 anos. Aí fui convidado. Fiquei muito emocionado, contente, e aí comecei a estudar em Campinas, e 2 anos depois eu fui para casa, aí a gente estava num churrasco bem descontraído, meu pai falou, não, ele foi lá. Ele foi conversar comigo, mas eu falei que futebol não dava dinheiro, não sei o quê, e você estava na faculdade, então eu falei, pai do céu, como é que você fez isso comigo? Era uma chance que eu tinha de fazer pelo menos uma peneira, né? Mas assim, só apaixonado por futebol, voltei há 3 semanas a tentar jogar de novo agora. Então, não, é um pessoal, amigos, eu estava procurando uma turma para poder voltar, que a gente precisa dessa válvula de escape, né? Às vezes é muito trabalho e a gente fica sem tempo, então até para a gente ter uma válvula de escape, eu acho que o futebol é sensacional, tem uns amigos muito bons. E agora voltei a jogar, a gente está super organizado, então toda segunda-feira agora, 8 horas, a gente tem o nosso legal. jogo. Tem o futebol marcado. Que time você torce? Esse é um problema, né? Meus amigos às vezes ficam bravos comigo porque eu não defino, né? Mas é assim, eu amo futebol. Então eu nasci em Franca, meu primeiro time foi a Francana. Sim. Meus tios me deram camisa do Santos, do São Paulo, do Palmeiras. E eu comecei a torcer pro São Paulo em 1991, um gol do Baltazar, 1-0, ele dominou no peito, fez um golaço. Bem na época dos momentos de glória ali. E a gente perdeu esse campeonato. E aí eu, muito pequeno, falei, vou torcer pro São Paulo. E comecei a torcer pro São Paulo. E aí quando eu vim para Campinas, meus amigos na faculdade me levaram para um derby. E aí em Campinas eu sou Ponte. Então não tem como negar, eu fui num jogo no campo do Guarani, foi 2-2. O primeiro tempo o Djalminha fez gol, assim, era um time fantástico do Guarani, 2-0. Só que a Ponte, muito humilde, lutadora, a história da Ponte Preta é maravilhosa. Foi lá, empatou o jogo, começou uma chuva torrencial, eu virei para esse amigo e falei, já sei quem eu sou. E sou Ponte Pretana. Caramba! E esse ano a gente foi, se você pegar e fizer uma comparação com grandes times, né? A Ponte Preta está na frente de muito time grande da Série A, né? Porque nós somos campeões agora, tá certo? Série C, mas foi o primeiro título da história da Ponte. Ela subiu então para a Série B agora. Para a Série B, mas foi o primeiro título da história da Ponte Preta agora.
Então, assim, Campinas foi uma festa agora e a gente mesmo, ganhou cara? em cima do Guarani, né? O Super campeonato clássico lá, né? subiu, o Guarani ficou e a gente subiu para decisão contra o Londrina, ganhamos. E Nessas é o épocas, primeiro título da Ponte, Palmeiras, Santos, São Paulo. nessas épocas era uma Ninguém. potência gigante, né? Porque eles Sim, estavam ali era. pau a pau, né? Até em clubes de formação vieram muitas pessoas do Guarani. Sim, do da Guarani Ponte, é um formador Portuguesa. muito, muito forte. É. E o derby é um dos derbys mais tensos do Brasil. Se você for olhar a história, assim, não importa, mas Campinas muda quando tem Ponte Interessante, Guarani. cara. A gente vai começar a perguntar o nome do time que as pessoas torcem aqui, porque e é diferente, porque ó, já veio flamenguista, corintiano, palmeirense. Não, os É. flamenguistas estão chatíssimos. Né? Nossa, o Denis, ele tá Exato, hoje exato. no Maracanã. A gente tá numa fase agora de muitos flamenguistas aqui, por coincidência, né? Uhum. E aí, Ponte Pretana é a primeira vez. Quer dizer, você é São Paulino. Então, essa é a confusão que todo mundo fica, né? Mas assim, se eu mudar para BH, eu vou escolher um time. É porque Só você que mora lá, eu né? quero conviver. Sim. Né? E eu Sim. quero me inserir na comunidade. Só que, tradicionalmente, você não pode mudar de time. Eu não mudo, eu só agrego. Tá certo. Boa. Marcelão, a gente sempre começa aqui falando de carreira, Uhum. né? Do momento. E aí não é carreira do ponto de vista de tantos anos na IBM, não. É Uhum. até você chegar no seu primeiro contato com o mercado. Uhum. Então, como que foi a sua infância? Como você se conectou com tecnologia no início? Conta pra gente um pouco sobre Cara, isso, a história do Marcelo. Essa história é bacana, sabe? Vamos lá. Eu, desde pequeno, em Franca, o meu pai, ele sempre me deu muita oportunidade, né? E muita direção. E inglês foi uma coisa que ele meio que impôs, sabe? E eu gostava. Então, eu comecei a fazer inglês muito cedo. Adorava entender um filme em inglês. Assisto muito filme, série, essas coisas. Então, eu comecei muito cedo com inglês. E aí teve uma época que o meu pai trabalhava em Franca, como se fosse numa fábrica de componentes para calçado. A sede era em São Paulo, a sede financeira. E aí enviaram para essa sede um computador. Uhum. Meu pai falava que era uma máquina, como se fosse uma máquina de lavar enorme, com uma tela preta e umas letrinhas verdes. E com um monte de manual. E instalaram lá e falaram, olha, tem que fazer funcionar esse negócio aí, porque vai conectar aqui com São Paulo. Cara, eu era jovem, numa cidade que não tinha tanta tecnologia, vivia do calçado, né? E eu peguei e fui ver o que era. E eu lembro que ele falou assim, Marcelo, você quer vir à tarde depois da aula para me ajudar com isso aqui? Porque eu tinha em inglês, os manuais enormes eram em inglês. Eu peguei e falei, vou, né? E eu comecei, naquela época, com 13, 14 anos, eu comecei a ler aquilo e tentar entender como funcionava. E eu lembro direitinho que quando a gente conseguiu deixar tudo funcionando, tinha impressora, aquelas matriciais que faziam um barulho danado. Ali a gente conseguiu fazer funcionar. Tinha o Lotus 123, 4 Pro, que eram planilhas, né? E o meu pai, ele tem uma formação de contador, contábil, economista. Ele era uma pessoa que lidava com essa parte mais financeira na empresa. E ele tinha aqueles livros fiscais, né, antigos, eram todos pautados, né? Então ele pegou e falou assim, Marcelo, tem como pegar isso aqui? Depois que eu expliquei que era uma planilha, que eu podia jogar o dado, que fazia conta, né? Porque era bem assim, bem no início mesmo. E aí eu comecei a pegar os livros dele e traduzir para uma planilha. E aí eu fazia a fórmula, aí somava, aí de repente eu estudei lá e vi que tinha o /graph, /G, abria o menu do gráfico, aí eu selecionava o negócio, virava um gráfico. Meu pai ficou maluco, né? Ele falou, meu Deus, isso é muito doido. Porque ele via tudo aquilo que ele levava tempo e numa calculadora do lado, ali ele mexia, acabava, mandava imprimir, ele tinha tudo na mão. Quando ele viu que ele conseguia tirar aquilo, e eu era pequeno, tirar aquilo tudo do computador, colocar num papel, ele falou assim, Marcelo, você vai me ajudar aqui e vamos fazer uma reunião com todos os vendedores. E eu quero que você faça a planilha A, fez tudo no papel, eu joguei para essa planilha. E aí eu aprendi como é que fazia a impressão, mandei imprimir, ele foi lá, grampeou cada um e chamou todos os vendedores.
Eu fiquei atrás nessa reunião. Foi a primeira experiência de uma reunião corporativa. Quantos anos você Tinha 14, Ô, eu acho. louco, 14, cara. 15 anos. É. Legal. E aí, eu lembro que tinha um tio meu, também era vendedor, os outros amigos do meu pai, todos. E eu fiquei lá quieto, escutando, e meu pai de frente para eles. E eles, o que vai acontecer aqui? Ah, então vem cá, ó. Gilmar, tá aqui o seu, Vadico, foi Zenon, foi entregando a folha de cada um. E ali ele tinha feito uma análise bem bacana sobre preço médio, volume vendido no ano e tudo com gráfico. E aí ele começou a fazer uma reunião de performance de cada um dos vendedores, Legal, cara. explicando, olha, você está vendendo muito, mas o teu preço médio está baixo. Você vende pouco, mas você está tendo uma margem bacana. E aí ele começou a colocar aquilo tudo às claras. Tudo com base no que você Aquilo trouxe ali. entrou na minha cabeça e eu falei, eu tenho que estudar esse negócio. Esse negócio é a coisa mais linda do mundo. Meu tio brincou comigo e falou, foi você, né, moleque? Eu não sei o quê. Eu falei, cara, eu nem sei o que ele tá falando aí. Não entendia direito, mas eu vi o poder que aquilo transformou, porque a reunião todo mundo ficou maluco com aquilo, né? E o diretor do meu pai, que ficava em São Paulo, ele percebeu essa disposição minha por isso, tudo, e ele foi um grande incentivador. Ele comprou um primeiro laptop para eu usar, e era pesado, enorme, fez o meu pai gastar dinheiro, e eu falei, o que ele vai fazer com isso? Então, eu comecei muito de pequeno com essa experiência, meio que sem querer, né? Dentro de uma empresa de componente para calçado, numa planilha Lotus 123 bem antiga, onde fazia-se tudo pelo menu, não tinha mouse, era barra, ativava o menu. E a gente conseguiu fazer, eu falei, olha, é aqui que eu vou fazer, eu vou estudar tecnologia. Em Franca a gente tinha muito direito, pela Unesp, é muito forte lá, tem administração e não tinha tecnologia. E aí a minha saída foi sair de casa aos 18 anos, vir para Campinas, e aí eu comecei a estudar na PUC, análise de sistemas, e aí começou toda essa história com tecnologia, né? E aí na PUC eu comecei a trabalhar. No terceiro para o quarto ano eu comecei a estagiei numa empresa de agrícola, defensivo agrícola, uma das melhores experiências que eu tive numa empresa assim, era muito bacana. Viajei o Brasil inteiro, tive várias posições lá dentro também, mexia muito com infraestrutura e escritório, né, deixar tudo funcionando. Depois eu passei para o negócio, também já tinha essa vontade de olhar mais como eu poderia mudar alguma coisa, processo e tudo. E aí a gente estava implementando o Lotus 123 na FMC nessa época. Já voltou ao que você viveu lá Aí eu atrás. falei, olha, não vou ficar mais na infraestrutura, eu quero só mexer com a implementação do Lotus 123, porque no primeiro treinamento técnico que eu tive, eu entendi a parte do correio, mas eu vi também que você conseguia construir formulários. E aí você conseguia, pegar um pedido de vendas de um vendedor, de um agrônomo, e colocar aquilo eletronicamente dentro do computador dele. Ele poderia não mais fazer com papel e fazer. Aí eu fui para esse lado. A gente fez um projeto de sucesso que se chamou Borba Gato. Foi inovador na indústria, assim, na época eu lembro que foi assim, os primeiros vendedores do agronegócio que tiveram um computador e um processo eletrônico para tirar pedido. Contra uma Monsanto, BASF, são empresas grandes também. Aí o FMC estava inovando nesse sentido. Participei de um projeto de 360 graus de avaliação de desempenho, também dentro do Notes. Então aí eu comecei a olhar mais para esse lado do negócio, não tão técnico. E aí eu vi que eu tinha uma facilidade para entender processo, trabalhar com pessoas e não ficar ali o tempo todo muito no técnico. E como que você entrou na IBM? Na IBM foi outra... Quando eu saí da FMC, eu fui trabalhar um período na Atos Origin. A Atos Origin é uma grande empresa também de outsourcing, de serviços, de TI e tudo mais. Eles fazem inclusive o suporte das Olimpíadas. Então eu fui trabalhar em São Paulo, aí eu parei de trabalhar em Campinas, na FMC, fui para São Paulo. E ali eu tive também muita oportunidade. Tive um gerente lá, o André Almeida, se ele escutar isso aqui ele vai lembrar, me deixou maluco, porque ele me dava os desafios mais malucos. Eu tive que ficar 6 meses nos Estados Unidos, com 4 meses de casa. Eu estava conhecendo a Atos, ele falou, olha, tem um projeto para você, você precisa tirar o ITIL, um certificado de implementação de processos, né, de TI. Falei, beleza, André, vou tirar. A hora que tirei o certificado, ele falou, agora a passagem está aqui, vamos para os Estados Unidos. E eu acabei ficando quase 6 meses lá.
em Boston, na Philips, fazendo um projeto que eu não tinha nem ideia do que eu estava fazendo. O interessante aqui é o quanto fazer inglês quando você era mais jovem. Foi a grande base, cara. Exato, cara. Foi o que abriu as portas. Você poderia perder essa oportunidade. Poderia ter perdido. Eles, em 3 meses, eles perceberam que eu estava trabalhando só com IT interno da Atos Origin. Sim. E aí o André percebeu que eu tinha o inglês, então ele falou assim, cara, eu vou jogar o desafio, e ele vai. Ele topa. E então eu peguei e fui para esse desafio, não sabia direito o que estava fazendo. Cheguei com o André lá, ele ficou uma semana comigo. A primeira coisa que a gente fez foi ir numa livraria, compramos uma bíblia do White, assim. E aí ele falou, Marcelo, essa é a sequência, eu vou te apoiar do Brasil, tem um time inteiro lá para te apoiar, mas você vai ser a ponte aqui para entregar o projeto. E aí eu fui um gerente de projeto, eu fui o cara que entregou a mudança de processo. A gente automatizou os processos do data center da Philips através desse contrato, né, que a gente tinha da Atos Origin com a Philips Brasil e lá. E, poxa, isso foi uma experiência fantástica, porque eu tinha esse sonho de ter um intercâmbio, né? Uhum. E aí eu tive essa chance. Foi a sua primeira viagem para lá? Foi a primeira viagem para os Estados Unidos, foi a primeira viagem. E do ponto de vista de desafio com o idioma, você não teve nenhum? Não, assim, o começo sempre é um pouco mais difícil, né? Sim. Mas eu conseguia entender tudo, entreguei o projeto, fazia as apresentações, eu consegui fazer tudo. Teve um episódio bem interessante que tinha o diretor, ele chamava John Black, e ele era bem alto, muito forte. Outro negão. E assim, ele era muito bom, sabe? E ele me chamou um dia, eu estava sozinho, não tinha amigos lá, não tinha o que fazer, e eles são um pouco fechados. Então, eu passava finais de semana sozinho, eu tinha que achar coisa para fazer. Só que estava menos 27 graus. Uau. Eu peguei um frio que eu nunca tinha visto na minha vida. Onde que era? Em Boston. Em Andover, que fica do ladinho de Boston. Só que eu fui no final do ano. E o projeto tinha que iniciar em outubro e terminar ali em fevereiro, março. Então eu peguei o pior momento, assim, era frio intenso. Eu não tinha roupa para isso, não tinha sapato para isso. Eu saía com meu sapato, pisava na neve, assim, o dedo ficava roxo, sabe? Aí ele me levou para comprar uma bota, e aí tomamos uma cerveja no lobby do hotel que eu ficava, que era bem perto da Philips. Ele foi um dia lá e falou, olha, Marcelo, eu só quero conversar com você aqui. Diga, John, o que é, né? Tô fazendo alguma coisa de errado, alguma coisa assim? Ele falou, não, quantos anos você tem? Porque a média de idade na Philips lá era 55 anos. Uau, cara, que louco. E eu tinha 30, e eu tava fazendo um projeto que ia mudar todo o jeito de trabalhar do data center. Então, eu pegava a folha, amassava, jogava fora, falando, não, agora você vai entrar aqui, e ficava do lado dos caras fazendo essa mudança de tecnologia, né, de modelo de trabalho manual para um modelo, assinavam, change management, vai mudar um servidor aqui e tal, implementar alguma coisa, era tudo assinado na mão, e a gente implementou todo um processo eletrônico. E aí eu ficava lá, o time no Brasil, então eu tinha demandas na terça-feira, final do dia, o pessoal passava a noite, o André, não, amanhã tá pronto. Aí eu sempre tentando antecipar, né? E eu acho que o brasileiro, essa é a nossa grande força, né? A gente não é tão by the book. Quando a gente quer entregar, a gente se junta e faz, né? E o espírito de equipe, ele é muito forte. E aí no outro dia, logo cedo, eu já apresentava as mudanças que tinham me pedido no final do dia, então o projeto acabou sendo de sucesso. Mas o John Black, ele me perguntava, ele falava assim, Marcelo, você tem noção do que você está fazendo aqui? Você tem 30 anos. Meu filho lá, eu tô falando de você pro meu filho, porque eu não tô acreditando que você tá aqui. Pensaram em te internalizar? Não, então, aí quando terminou o projeto, eu voltei pro Brasil, a gente entregou tudo e eu era tipo um DPE, um Delivery Manager aqui do Brasil, do projeto lá, né? Tinha Tivoli, monitoração, um monte de coisa. E aí eles vieram para cá, trouxeram um presente, me entregaram uma placa e aí falaram assim, nós tentamos tirar você do projeto nas 2 primeiras semanas, o tempo todo. E o Brasil aqui, o pessoal da Philips do Brasil falou, não, dá mais um tempinho, dá mais um tempinho. E aí eu fui conquistando aos poucos, porque a gente foi sempre antecipando entrega, fazendo as coisas... Surpreendendo até, surpreendendo, né? Legal. E mostrando que a gente estava extremamente envolvido com o projeto, né? E aí, poxa, é um dos projetos que eu tenho mais orgulho na minha vida, porque eu ganhei um carrinho de controle remoto,
porque era a minha primeira viagem para os Estados Unidos, e lá carro é sempre muito, né, grande, e tinha aqueles Mini Cooperzinhos. E eu ganhei um Mini Cooper de controle remoto, eles vieram para cá, celebraram o fim do projeto, eu ganhei prêmio, tudo, foi bem bacana. Você acha que essa sua característica, porque você se comunica muito bem, você tem essa veia e DNA muito forte em vendas. Passando lá pela experiência que você teve com teu pai na época, você vê que essa sua característica como vendedor foi dessa sua origem aí, então, enquanto pai e filho? Eu tenho uma história interessante com alguns gerentes meus, líderes, que eu respeito muito, Marcos Parra, Guilherme Messora, o Engler. Eu sempre falava para eles assim, eu não sou vendedor. E eles, não falam isso, você é vendedor. E eu não me percebia como vendedor. Então, às vezes eu tenho uma ideia, alguma coisa nesse sentido, era percebido como um vendedor, mas eu não atuava como um cara de venda, sabe, tradicional. Sim. Então, eu conseguia passar as ideias, as informações, as soluções, e isso, por muita gente, foi interpretado como, olha, você é um vendedor. Tanto é que eu aceitei, depois de 10 anos em delivery na IBM, porque eu aceito um convite de sair de São Paulo, da Atos, para a IBM, porque eu estava já há 4 anos casado, não conseguia nem ver a minha esposa, que era ida e volta para São Paulo todo dia, fora o risco, né, de cansaço e tudo mais. Tanto é que quando eu entro na IBM, um ano depois, ela engravida, né? Então eu falei, opa, então foi boa a mudança, né? E engravidou de gêmeas, foi um sucesso. Sim. Manuela e Catarina. Então, quando eu vou eu dentro da IBM, só trabalhando com delivery e entrega, um dos gerentes pegaram e falou, não, Marcelo, você tem uma veia de vendas, então você vem para vendas, você vai aceitar uma transferência. E para mim era uma barreira. Falei, mas eu não sei vender. Ele falou, não, você sabe, é só você ser você no teu dia a dia. O que é um vendedor na tua visão? Cara, para mim é uma pessoa que vai escutar primeiro, muito, o que é a demanda ou a dor do outro lado, e buscar dentro do que ele tem de opção a melhor solução, entendeu? E eu tive uma dica da Nádia, uma grande amiga minha na IBM também. Eu falava, Nádia, mas eu vou ter que fazer uma apresentação de um portfólio enorme, tem coisa que eu não entendo ainda. Ela falou, não, vai lá e seja você. O que você é bom? Então você pratica isso, vai lá, conversa a sua área de conforto. Se tem alguma coisa que você não tenha o conhecimento profundo, você traz, internaliza, entende, a outra pessoa te ajuda. E aquilo foi me dando um certo conforto para estar em qualquer situação, mas principalmente ouvindo. Porque não adianta a gente só sair oferecendo. Às vezes a gente tem uma coisa que não atende. É o caso da própria conscientização de uma plataforma gamificada. Sim. Tem cliente que eu já recebi muitos nãos nesse processo de internacionalização. E tem vezes que assim, não cabe. Por quê? Porque é uma empresa muito tradicional, um board extremamente conservador. E eu tive isso com bancos em Nova York. A pessoa de segurança amando, entendendo que aquilo é o futuro, que era uma maneira diferente de fazer as coisas, só que ele não teve força para colocar lá. Então, assim, beleza, se você sair daí e for para outro lugar, lembra de mim, eu estou aqui. Se eu puder fazer alguma coisa pontual, eu também estou à disposição. Não tem como fazer, não vai fazer, entendeu? Então, ouvir, entender, acolher aquilo que está vindo, eu acho que é uma característica que tem que ser bem importante de um vendedor. E aí depois, sim, fazer todo o direcionamento, acertar a solução, colocar o melhor preço, entender o que o cliente tem, o momento dele e fazer naturalmente o processo de venda. Até captar essa sua experiência do ponto de vista de pessoa que já participou e já teve experiências globais, até antes da Hacker, mas IBM, Atos, você teve algumas experiências interestaduais aqui no Brasil. Sim, e internacionais. Sim. Como que você vê dentro desse período de evolução da cibersegurança no Brasil e no mundo, quais são as coisas que principalmente mudaram assim na sua visão? Olha, é uma análise bacana. Quando eu comecei, era muito orientado, quando eu entrei em segurança, eu entrei pela porta de auditoria na IBM. Então eu era um cara meio que de compliance. E foi muito bom para mim, porque como eu não conhecia a fundo segurança como um todo, em suporte de auditoria, eu tinha a chance de responder tudo que uma auditoria pede em termos de segurança como um todo. Então eu passava por todos os temas
de IAM, de implementação de política de segurança, de processo de health checking para saber se está tudo implementado, scan de vulnerabilidade, enfim, passava por tudo. E isso eu tinha que aprender o processo para explicar para os auditores internos da IBM. A auditoria interna da IBM ela é pior que a externa, né? Então isso me deu uma pequena bagagem ali de conhecer esses processos, mas lá atrás a gente era muito cara crachá, era muito compliance, não tinha uma visão de risco. Então, a gente era muito preocupado com o perímetro, com essas coisas, e o ser humano, a pessoa, quem está por trás, ela nunca foi foco. Isso é o que eu lembro do meu passado, né? Então a gente só fazia compliance. A gente olhava para um servidor ali frio, gelado no data center e olhava para ele se ele estava em compliance e estava funcionando. Se tivesse batendo o tamanho da senha, período de troca, pô, tá todo mundo seguro. Era a ideia naquele momento, né? Então todo mundo fazia muito segurança por compliance. Hoje a gente já vê isso totalmente diferente, né? A gente discutindo, inclusive agora com essa questão mais de IA e tudo mais, como é que a gente olha para o comportamento das pessoas se está seguro ou não? Porque as fronteiras são infinitas agora, né? Você tem IoT espalhado por todo lado. Você tem consultas em IA o tempo todo sendo feitas. Será que o que está sendo consultado está dentro de uma política de segurança ou dentro de uma segurança mínima ali, protegida? Estava até discutindo hoje isso mais cedo. Então, mudou muito, só que as fraudes ou o atacante, ele continua usando, né, da engenharia social, né, da urgência, né, mexendo com o emocional da pessoa para ele conseguir aquilo que ele quer. Perfeito. Então, essa é a grande mudança que eu vejo, né? No passado a gente era muito, monta um relatório, tá tudo certo, vamos embora. E eu tô refletindo, Anica, cara, eu acho que vocês três, principalmente você, deve compartilhar desse pensamento, Gu e Marcelão. Antigamente, a IBM pra gente, e eu tô falando por mim, pra galera mais nova, a IBM era como se fosse era a Google hoje, assim. Sim, exato. Todo mundo tinha um sonho de trabalhar na IBM, né, cara? Cara, a IBM é o Real Madrid, assim, do mercado, né? E aí o mundo vai evoluindo e tal, vem nascendo outras empresas, etc e tal. Mas você tinha esse sentimento, pô, eu quero entrar na IBM e tal. Como as pessoas hoje têm esse lance do Google, quero entrar no Google e tal. Né? Eu acho que as pessoas hoje são bem resolvidas com seus trabalhos, eu acho que. Mas tem esse lance, né, de estigma que se cria com relação a alguma marca. Sim. Você teve esse lance de... Eu não entrei na primeira vez na IBM, né? Eu tive uma tentativa na área de redes. Uma amiga minha até me colocou para fazer uma entrevista aí, eu acho que mais pela parte técnica eu não fui qualificado. E aí depois, mais para frente, surgiu essa outra oportunidade e eu tinha assim um sonho. Por quê? Tanto na PUC ou na Unicamp, né, as pessoas que a gente conhecia ali na região, a IBM era muito forte. Tem ainda, né, o site de Hortolândia, mas teve uma época que entrava 200 pessoas por segunda-feira. Caraca, cara, a IBM eram 200 pessoas. Era um sonho. Então, assim, eu cheguei a ser gerente de uma área que tinha 44 pessoas, outras 60, então era muito grande, porque a gente recebia muito contrato também de fora. Teve uma época que, por conta de dólar, de taxa rate dos profissionais de TI que estava bem agradável, a gente começou a trazer muito projeto internacional para Hortolândia. Então, assim, a gente é de Campinas, ali era um centro e os amigos próximos estavam trabalhando, a gente tinha esse sonho de trabalhar. Aí um amigo meu, o Flávio Sec, de coração, ele me convidou, falou, olha, vai abrir um negócio que ninguém quer. Essa é uma outra coisa que eu aprendi com meu pai lá atrás, né, nessas histórias de ir para a fábrica e voltar e tal. E meu pai é um conselheiro até hoje, ele fala assim, olha, você quer crescer profissionalmente, uma das coisas, além de estudar, de se dedicar, né, se esforçar para aquilo, tá lá, tem um desafio, deu um problema, levanta a mão e fala, olha, posso tentar ajudar? Perfeito. Então, assim, cai, porque as oportunidades vão abrir se você pular, né? Então, isso eu aprendi com ele. Então, muitas das coisas que eu faço, eu acho que eu não tenho nem ainda a qualificação, mas eu sei que ao longo do período eu vou conseguir
agregar isso. Tem uma frase que eu tenho escrita no meu muralzinho, que todo dia eu vejo ela. É do Thiago Brunet, ele diz que a oportunidade tem o hábito de chegar disfarçada. Olha só, Muito bom. é uma frase que eu posso pegar para mim, que é isso Exato. mesmo. E eu já tive situações onde, quem fez, quem que aconteceu, problemas de auditoria, quem fez errado, pessoal, fui eu, não vai acontecer mais, o que nós temos que fazer para resolver? Parava a situação ali, dali a gente continuava. Porque não adianta ficar apontando o dedo. Então, deixa que eu vou fazer o plano de resposta da auditoria, deixa que eu vou fazer tal coisa. E isso vai abrindo oportunidades, né? As pessoas que têm mais experiência, líderes que já estão mais tempo, eles percebem essas atitudes, né? Então é o que eu tento passar para minhas filhas hoje, fazer essa mudança também da IBM para Hacker Rangers, passar uma mensagem para elas também que nunca é tarde, né? Para fazer uma mudança, não ficar numa zona de conforto, tá sempre... Você já tinha 47? Eu mudei com 50, né? Uau, foi com 50, com 50 então. Para hacker. Tá, a pergunta que não quer calar. Vamos voltar, porque, cara, você tá em um mercado totalmente tradicional. Você esteve durante sua vida toda. Vamos dizer assim, colocar isso no papel. Como é sair de um mercado tradicional e ir para um mercado super inovador? É verdade. Cara, se a gente for pegar 20 anos atrás, há 15 anos atrás, não existia. E é um mercado muito descolado, né, velho? Exato. É inovador, é jovem, é descolado, é gamificado. Como que foi pra você, assim? E aí, por favor, compartilha com a gente até a vulnerabilidade de... Você acreditou de cara? Não, assim, eu brinco com o Vinícius que eu ainda tô numa fase de desintoxicação. Sim. Pra ser bem sincero. Eu trabalho lá na Hacker num ambiente extremamente descontraído. São pessoas jovens, têm uma paixão pelo que estão fazendo. Às vezes não são nem até de segurança, mas estão em desenvolvimento. Isso é muito bacana, porque você vê a energia deles, é diferente, entendeu? A média comparada com a empresa que você tá deve ser do quê? Uns 25, 30 anos, talvez, na Hacker hoje? É isso mesmo. Assim, o Vinícius tem 40, eu tenho 53. E aí eu vou abrir um parênteses aqui. A Hacker Rangers, eu falei do Google, né? Que era hoje é Google. Mas a Hacker Rangers é o conceito Google. A gente vê as fotos jovem, lá, né? Sim, jovem, sim. escritório descolado. É um ambiente gostoso, assim, que as pessoas querem trabalhar, né? Isso é muito bacana. E a gente tem um cuidado nos mínimos detalhes, em todo o processo. A Sônia, por exemplo, a gente tem entrevistas com as pessoas, assim, só da pessoa ter ido lá, despendido um tempo e estar com a gente para poder se apresentar e tentar ver se pode entrar ou não na Hacker, a gente sempre dá um presente no final. Então, um agradecimento por você ter vindo aqui, despendido um tempo. Então, a gente dá uma lembrança da própria empresa, né? O Vinícius, ele tem essa preocupação de criar um ambiente bem interessante. E ele é gamificado no dia todo. Até assim, Vinícius, vamos trabalhar um pouco? Não, e ele está ali criando toda essa dinâmica para a gente ficar, sabe, engajado. A gente tem desafios para ler livro, e eu acho que isso cresce muito. Agora a gente começou com o Hacker Talks. Então, os profissionais, eles estão lendo livro. E a gente tem uma biblioteca enorme, né? O que é isso? Fala um pouco disso pra gente. Poxa, é muito bacana, cara. A gente solta o desafio. Então, os funcionários, eles escolhem alguns temas e aí eles fazem uma apresentação para toda a empresa. Então, é um pitch, é o TED Talks, é o Hacker Talks. Então, ele ganha, inclusive, depois uma Hacker Coin. Como se fosse uma moeda lá do BBB, sabe? A estaleca. Então, esse Hacker Coin, depois, no final do mês, juntou ali, a gente premia quem é o primeiro, segundo, quem ganhou em tal coisa, quem ganhou um elogio de um cliente espontâneo, quem ganhou um elogio do... Vai valendo E eles podem trocar pelas camisetas, tudo que tem na lojinha, entendeu? Que legal. E aí você vê o pessoal trocando, levando para casa. Olha, eu juntei 4 e eu posso trocar numa jaqueta. E aquela jaqueta aqui já tá muito linda, eu também quero. Ô Vinícius, não é só o Gustavo não, viu, galera? Já foto dela lá no evento a gente falou, Foi muito bacana. Então, essa questão, eu tô numa fase de desintoxicação, porque eu trabalhei sempre em multinacional, com processos e controles muito rígidos, que é importante, tá? Não estou dizendo que não é, mas agora num ambiente totalmente assim ágil, a gente toma decisão ali no Hacker Rangers Café, a gente não senta, fica em pé, vamos falar, temos que fazer isso, vamos fazer tal evento, ou vamos falar, cara, vamos fazer essa parceria. A gente toma decisões ali muito rápido,
sabe? Então isso mudou muito. Aí eu brinco, olha, o dinossauro aqui tá melhorando, né? Então eu tenho dificuldade de fantasias, por exemplo, quando a gente tem lá a festa da fantasia, que no Halloween vai todo mundo fantasiado. Cara, eu vou falar um negócio pra você. Você tá fazendo a propaganda aí, vocês vão receber muito currículo lá, viu? Não, e a gente vai precisar, né? E sempre com esse intuito de ter uma atitude proativa, de antecipar as coisas. Então é o que a gente tenta buscar nessas pessoas e ter um espírito leve, porque a gente quer levar leve, né? O Vinícius sempre fala, né? Work hard, play always. Então essa é uma frase que é para nós todos, né? E ela é importante. Vamos trabalhar duro, mas também a gente vai se divertir quando a gente Muito puder. bom. Marcelo, eu adorei essa pergunta, Gu, porque, de fato, mercado super tradicional, aí você vem para Hacker, que é um ambiente, enfim, é uma super pioneira do ponto de vista do assunto, de conscientização, de gamificação no Brasil. E aí a gente precisa falar de internacionalizar. Legal. Sim. Aí a gente chega no Marcelo. Como que é isso? Como desafio. como que funciona esse processo? Como que foi para você? O que você tem que fazer? O que você tem feito? Eu tive que também estudar, porque eu não estava preparado para essa função, né? Quando o convite veio, ele veio, olha, Marcelo, eu preciso meio que ter uma cópia minha pensando fora do Brasil. E aí eu confio muito em você, a gente tem essa amizade já há um bom tempo. Vem aqui e vê se você gosta. E aí, poxa, achei super bacana o desafio. Tem uma parte social importante também, que eu acho que educação é uma coisa que tem que estar para todo mundo disponível, né? A gente tem um monte de ideia de spin-off, de outras coisas que a gente quer fazer ainda na Hacker Ranges, para ver se exponencia o trabalho como um todo, mas também impactar cada vez mais pessoas. Aí, poxa, entrei para fazer esse trabalho. Eu tive que procurar também, né? Então a gente começou a fazer uma série. A primeira ação que nós fizemos foi ir para os Estados Unidos, fazer uma imersão para tentar validar o produto em alguns lugares. A gente visitou a Google, a gente visitou a Microsoft, a gente visitou os grandes centros na Califórnia. Nós ficamos 45 dias lá. Em intervalos a gente teve o Black Hat, teve DEF CON, mas a gente fez um intercâmbio local. A gente procurou uma empresa que ajudou a gente a ir na Universidade de Stanford. Então a gente foi em vários lugares, tabuleiro nas costas, né? E a gente foi apresentar tudo que a gente tinha e tentar fazer uma validação. Então isso já foi uma das primeiras partes desse processo de internacionalização. A gente precisa testar isso. A gente já tinha o produto funcionando no Brasil para algumas empresas multinacionais, inclusive em outro idioma. Então a gente já tinha uma prova de conceito assim muito boa no Brasil, mas a gente precisava ir para fora. E lá fora fazer o corpo a corpo, né? Ir para o jogo de verdade. Quer disputar uma Champions, se prepare e vai disputar a Champions, né? Então a gente voltou com uma certeza grande que, puxa, muita gente validou, muita gente falou, a gente foi na Apple, todo mundo encantado assim com o approach, com o tabuleiro, com a ideia, com a lojinha, com tudo que o Vinícius pensou para poder cercar esse tema de conscientização como um todo, porque muita empresa às vezes não sabe, não tem ideia de reconhecimento, e a gente não quer que o nosso time de suporte seja um time de suporte de plataforma, seja um time de suporte de change management, de implementação de cultura. Então ele tem que ir além, né? Suportar a plataforma é parte do processo, mas o ir além é o que uma empresa está fazendo, porque nós vamos falar muito de personalização no futuro, né? A minha visão de conscientização é cada vez mais hiper personalização, com o advento da IA, com tudo que está vindo aí. E é o único jeito de se engajar pessoas. Então, a gente é uma plataforma gamificada, mas ela é muito personalizável. E isso é importante, porque cada empresa tem uma cultura. Exato. Você entende? Não tem uma regra que você vai pegar lá de fora, ou pegar aqui do Brasil e implementar em outro lugar, que vai ser assim, ó, é um terno que vai cair como uma luva. Não é o one size fits all. Não é. Porque cada empresa tem uma cultura. Exato. Você entende? E o que nós estamos buscando na ferramenta, no nosso suporte, é como a gente antecipa essa hiperpersonalização, que é a demanda para um engajamento maior. Tem mercado super maduro que eu recebo, inbound, os caras estão interessados na gente e tal, e aí a gente vai fazer a primeira reunião com eles. Então, você pega a Europa, pega os Estados Unidos, eles já têm budgets definidos para conscientização há 10 anos. Já tem ferramenta.
Mesmo que a gente fale aqui, por exemplo, só o início é phishing, depois a gente dá treinamento, essas coisas, mas eles já fazem, independente disso. Então eles estão na discussão com a gente, falam assim, cara, esse negócio aí funciona, como é que você engaja? Qual que é a taxa de engajamento? É isso que eles estão atrás. Um mercado mais maduro, ele altamente regulado, tudo, ele já está fazendo conscientização lá fora, só que ele quer saber como que ele engaja realmente as pessoas. E aí quando você conta a história, poxa, o cara fala, cara, vocês pensaram em tudo. E é muito bacana. Qual é a dificuldade que a gente tem? É converter o cara, trocar, tirar ele da zona de conforto, porque todo dia lá fora é como se fosse uma mudança. Ele tem um carro, e para ele trocar de carro, se ele está confortável com aquele carro, você entende? Faz parte de uma tradição. Faz uma parte de uma tradição. E poxa, já tem isso aqui, eu estou passando nas auditorias, tá bom. Mas culturalmente, você diz, por exemplo, das pessoas, não vou falar mais velhas, mas talvez com hábitos mais tradicionais, que ainda que o jogo para elas, o que é gamificado é jovem, então elas acabam... Tem muito, um dos mitos é esse, né? Pô, isso aí é um joguinho, e aí a gente tem que derrubar esse mito. Legal, né? Perfeito. Porque não é um joguinho, né? Tem muita gente falando que é joguinho, mas não é joguinho. Quando a pessoa entender o processo da gamificação, a gamificação ela não é boa para cibersegurança, ela é boa para tudo. Quando você descobrir o real segredo da gamificação, que é você ter um enredo bacana, você cria um enredo com início, meio e fim. Transforma o mindset, né? Você vai ter fases, níveis nesse negócio. É o segundo item. O terceiro item é um ranking, o badge e a patente, por exemplo, que é o que a gente tem, são feedbacks imediatos. Então, se o cara está praticando uma ação, esses 3 elementos de gamificação são feedbacks imediatos. E depois disso, você parte para quê? Parte para uma medalha, um troféu, que é a parte do reconhecimento. E o final, a cereja do bolo é tornar isso público, porque todo mundo gosta de ser reconhecido. Exato. O orgulho que eu estou hoje de estar aqui, por exemplo, conversando com vocês nesse podcast sobre esse assunto, para mim é uma vitória, é um troféu. Você entende? Então, eu cheguei na minha carreira num ponto bacana. Então, ter o reconhecimento público é o que fecha tudo. E, tradicionalmente, a gente tem um ambiente hoje de conscientização, na maior parte das empresas, muita gente está mudando isso, tá? Principalmente lá fora, eu escuto muito isso. Aqui no Brasil, algumas empresas já perceberam. Eles querem mudar esse ambiente de punição, de medo, de apontamento, do cara de segurança almoçar sozinho ou só com os caras de segurança, para um ambiente diferente, para um ambiente onde o erro ele pode acontecer, é seguro, mas o usuário que está ali recebendo aquela educação ou as instruções de como ele tem que se comportar, ele tem que mudar comportamento, está num ambiente positivo, de reconhecimento. E aí você troca o elo fraco pelo protagonista. Sim. Então, cara, uma das coisas que me faz assim ter um orgulho enorme da Hacker Rangers é você olhar no YouTube e fazer uma simples busca. Hacker Rangers e um outro cliente aí, sei lá, Unimed, por exemplo. Você vai ver uma enfermeira recebendo o primeiro lugar de uma temporada da Hacker Rangers. Que legal. Eu falo isso lá fora e eu olho no olho dos gringos, eles falam assim, Marcelo, como uma enfermeira? Eu falei, não é um cara de TI, não é um cara de segurança. Foi uma enfermeira que ficou em primeiro. Storytelling que conecta com todo o público. Você entende? Então, o que dá orgulho hoje para a gente trabalhar na Hacker Rangers, e isso está começando a acontecer lá fora também, né? A gente tem um usuário final indo na plataforma G2, que é uma plataforma onde, assim, nesse assessment que a gente fez lá atrás, quando eu entrei na Hacker, a gente foi procurar como é que a gente faz a nossa marca ser conhecida, né? E o G2 foi uma das coisas que a gente escolheu. Tem o Gartner Peer Insights, a gente está lá também, tem 30 reviews, mas um processo muito complexo de colocar a revisão. E aí a gente se cadastrou no G2, que a gente foi no Black Hat, RSA. Todos esses lugares tem lá os vendors, as plataformas, as soluções de segurança como um todo, ou outras soluções de TI, usando o símbolo do G2 como um ponto de referência. Por quê? Porque é o usuário final que entra lá e dá o depoimento dele. E ele dá nota se é fácil de instalar, se é fácil de usar, se o suporte é bacana. E aí, cara, quando você começa a olhar as notas nossas, é um puta de um orgulho, porque a gente colocou a Hacker Rangers em 2 categorias no G2. A gente colocou na categoria de Security Awareness Training
entre 168 ou 170 empresas, eu acho que a gente está em sexto, já é um baita orgulho para nós. E na categoria de gamificação, a gente é a primeira do mundo. Então, isso porque os usuários, e a gente tem mais de 700 reviews, não são de CISOs que nos contratam. É um impacto lá na ponta. Então, hoje eu percebo, e eu falo da hiperpersonalização, que a gente trabalha muito na ferramenta para isso. A gente escuta muito o cliente final. O Vinícius e o time de desenvolvimento, eles são fantásticos porque a gente captura isso através do CAS e tem uma reunião assim muito séria sobre o que vai colocar. E o Vinícius começou a adotar, depois que eu entrei também, a gente começou a fazer brainstorming das coisas boas, né, de trabalhar numa startup. A gente tem uma ideia e logo a gente começa a implementar. Anualmente agora, vai para o 3º ano, o Vinícius faz uma reunião com todos os clientes e a gente meio que presta uma conta pública. Falando, olha, a gente falou lá em janeiro que a gente ia fazer 30 melhorias na ferramenta. Entregamos 26. No evento. Você entendeu? Então é uma prestação de conta e você vê a comunidade dando a ideia e no final das contas a gente está personalizando. Eu acho que esse é o grande mote nosso. A gente criou agora ligas, porque o usuário final ele vai querer em algum momento se comparar com uma turma, vamos falar assim, entendeu? Pô, eu tenho esse bando de amigo meu aqui, eu queria uma liga só com eles, como se fosse um cartola. Legal. Você entende? Então a gente criou ligas agora. Isso para quê? Para que o CISO ou o Security Awareness Officers das empresas, eles tenham essa capacidade agora, tem o ranking overall, mas tem o ranking das ligas, que pode ser departamento contra departamento, pode ser um diretor contra outro diretor, pode ser um bando de amigo aqui com um bando de amigo ali, pode ser unidades de agências distintas, de cidades distintas. E isso está criando o quê? Engajamento. E o engajamento é o segredo para uma educação bem feita, entendeu? Porque a pessoa vai prestar atenção melhor, ele vai competir, ele vai liberar dopamina naquele momento que ele vê a posição dele no ranking e aquilo dá um prazer a ele, ele nem percebe, mas ele está aprendendo. Como que você vê a evolução da cultura e conscientização aqui no país? Olha, eu acho que melhorou muito, tá? Eu vejo alguns clientes e pessoas, aí eu vou falar de RGs assim que lutam com unhas e dentes para salvar um budget, para fazer evento, para fazer alguma coisa. Algumas empresas ainda não estão com nível de maturidade legal, ou porque ela não é altamente regulada, e outra, porque não sofreu ainda. Eu acho que esses são os dois triggers para a gente falar assim, porra, vai para um banco, vai para uma telco, eles estão ali na linha de frente. Então, é natural que eles tenham uma equipe de conscientização, que eles invistam, que tenham um trabalho bacana, você consegue perceber bem isso. E aí eu não vou falar de país. Acho que no mundo todo, eu estou fechando um contrato essa semana na Malásia com um banco. Rapaz, o que eu respondi de questionário, a preocupação com segurança deles, due diligence e tudo mais. Então eles já têm esse nível. Só que eles não tinham percebido que gamificação é uma coisa bacana. E a gente fez um evento na Malásia esse tempo atrás, eu viajei para lá, a gente fez um evento de 3 dias, chamou Cyber DSA, e tava o exército, a marinha, a aeronáutica, todo mundo lá, foi bem assim, diferente, né? Muito muçulmano, culturas distintas, indiano, chinês, um mix de pessoas lá enorme. E um banco viu o tabuleiro, jogou o arcade, ele viu como o buff ficou lotado, o stand ficou lotado. Ele falou, cara, isso aqui é o segredo. Eu vou fazer alguma coisa diferente. E assim, eu tô super orgulhoso porque eu saí de lá em outubro. Eu já tenho um profissional que trabalha comigo lá na Malásia, uma história bem bacana também, é o Danny. Eu chamo ele de meu irmão gêmeo. E aí o Danny tá tocando isso, a gente tá com várias oportunidades porque a gente conseguiu passar essa mensagem da transformação, do engajamento, de quanto a pessoa na ponta ali, ela é a que vai mudar as coisas, entendeu? Porque o comportamento dela é que vai fazer a diferença. Então nós estamos nessa jornada. Que lugares você já foi assim, nesse projeto e processo? Eu fui muito para os Estados Unidos o ano passado, né? A gente tem um escritório em Miami e aí eu queria abrir um parênteses aqui. O governo, através do Brasil IT Plus, a Apex, eles fazem um trabalho sensacional, né? Então, se empresas estão querendo fazer algum tipo de aventura
fora do Brasil, procurem a Apex. E esse também foi um dos processos que a gente fez lá no início, de procurar ver como é que eu faço, né? Então, se apoiem no governo, existem órgãos bem bacanas que apoiam muito a gente. Nós temos um escritório agora em Miami, num lugar muito bom, Brickell. Isso dá uma visibilidade para a empresa boa, principalmente quando eu estou conversando com o pessoal lá fora. Então, eu tenho uma sede aqui, eu emito nota aqui, que é um outro desafio, né? Toda essa parte mais burocrática, de impostos e tudo mais. É outro desafio da internacionalização bem grande. Então, ter um escritório lá ajudou muito a gente. Então, ano passado eu fui muito para os Estados Unidos, né? Fiz alguns eventos em vários lugares lá. E agora, por uma coisa do acaso, a SIC de Campinas fez que é a Associação do Comércio e Indústria de Campinas. Nossos investidores lá têm uma participação muito forte na SIC. E aí surgiu um convite para a gente ir num jantar de uma comitiva da Malásia que estava visitando Campinas por conta de Unicamp, de CNPq, um monte de lugar. E é uma cidade tecnológica, né? Vamos falar assim, Campinas. E aí o Vinícius não podia ir, acabei indo nesse jantar representando a Hacker Rangers e a SIC de Campinas, né? Tinham algumas empresas da região ali recebendo o pessoal. E ali eu conheci esse rapaz, o Dene, que veio através de um programa também de internacionalização das empresas da Malásia, buscando mercados no exterior. Aí ele estava ali, eu estava com uma camisa da Hacker Rangers, ele falou, segurança da informação? Eu falei, segurança. Peguei, sentei do lado dele. E aí em novembro do ano passado, a gente teve esse jantar. Aí no outro dia eu já fui para a Embaixada da Malásia, um escritório aqui de exportação da Malásia em São Paulo, ali na Paulista. Já me reuni com eles, a gente fez um processo de parceria, hoje ele está trabalhando com a gente. E assim, eu estou com um pipeline sensacional. Em 3 semanas lá eu visitei mais de 15 empresas, fisicamente. Fui super bem recebido. Sensacional. Falei na Embaixada Brasileira. Então, assim, é um processo muito bacana. E o meu crescimento profissional está sendo, assim, exponencial. Coisas que eu nunca imaginei que eu faria, eu estou sendo colocado à prova agora e, assim, tem muita gente para ajudar. Isso é o que eu posso dizer. Né? Baita desafio e parabéns por... Bem bacana. É gostoso de ouvir, porque, de fato... Você tá quebrando um monte de barreiras, cara. Barreiras pessoais, principalmente, né? Porque, sabe, às vezes a gente não acredita, né? Fala assim, mas Vinícius, não vou conseguir. Não, vamos embora, vamos um dia atrás do outro e a gente vai estudando, foi fazendo reuniões, passamos nesse programa, a empresa nossa foi validada pelo governo, que paga tudo certinho, então a gente ganhou o direito de ter um escritório lá, tem um escritório, lá eles nos ajudam, se eu preciso de alguma ajuda eles fazem, já levei um monte de coisa para lá, então... Assim, eu posso fazer reunião. O lançamento do livro do Vinícius foi no escritório lá. E com a ajuda da Apex. Uma empresa brasileira tem sido bem vista internacionalmente. Muito. Tá. Porque muita gente, né, a síndrome do vira-lata desacredita disso. Vou falar sobre isso. Eu não gosto muito disso, não. É um problema que está mais na gente do que no outro. Tá? Eu tive muito preconceito com o meu idioma. Falei, poxa, eu já sou de Franca. Já falo meio arrastado o R, em inglês ainda sai mais ainda arrastado, né? Mas participei de podcast, fui super bem recebido. Os caras do podcast, tiro o tabuleiro, faço uma bagunça lá, os caras, não é possível que vocês tenham isso. Tá? Então é super bacana. E mostrando, e eles falam, cara, você fala inglês e fala português. Eu só falo inglês. Então esquece esse teu medo. Então, assim, joga ele de lado porque você está muito na minha frente. Então, seja você, vamos embora. E aí você começa a perceber. Toda reunião que você entra, não tem nada disso, entendeu? E o cara tá ali porque ele quer saber, porque a gente tá fazendo uma coisa diferente. Isso dá um orgulho danado, entendeu? Parabéns, meu amigo. Isso eu já percebi falando inglês com outras pessoas estrangeiras, exatamente, cara. Ele não fica prestando interessado e prestando atenção. Ele não é professor. Se sua pronúncia tá excelente ou não. Ele quer se comunicar. E ele valoriza muito o esforço que você tá impondo para poder passar a mensagem. Porque o brasileiro, nós brasileiros, pessoal, e aqui, usando a maioria, quando um americano ele vem pro Brasil e tenta falar o português, a gente acha bonitinho, a gente não aponta erro. Nossa, cara esforçado. Mas vai a gente falar inglês errado. Vai a gente falar inglês errado, né, produção? Jogar o microfone mais pra frente. Boa. Exatamente. A mensagem tem que ser entregue.
tá sendo entregue, né? E tudo que você coloca uma paixão e aquilo que você acredita facilita muito o teu trabalho, né? Então tem várias frases aí afora de vários pensadores, né? Você vai ter sucesso se você faz alguma coisa que você ama, né? E é verdade. Se você acredita naquilo que tem um poder transformador, e eu falo pro pessoal, poxa, os caras não têm credibilidade em você. Beleza. Mas como é que você vira o jogo nesse assunto? Então, pra gente ter sucesso lá fora, e se a gente tá achando que credibilidade é uma coisa que não tá bacana ainda, como é que você pode fazer? O G2 é uma resposta. Eu tenho 700 revisões lá com nota máxima. Várias coisas super positivas. Eu tenho certificações. Então eu tenho que buscar essas coisas que vão dar o natural conforto para eles lá fora. Sim. E é em entrevistas, em coisas que nós estamos fazendo com eles, no jeito de conversar no dia a dia, de apresentar a solução, ela nunca é igual. Toda vez é uma coisa diferente, porque são culturas diferentes. Então a sua habilidade hoje para ter sucesso lá fora, nesse processo de conscientização, é muito se adaptar à cultura que você está chegando. Se você conseguir fazer isso, você vai estar à frente de muita gente. Eu tenho uma polêmica, Josu. Manda. Você é um cara, de novo, e sendo repetitivo, que atua em empresas muito tradicionais. Você está em uma empresa jovem. Sim. Vamos definir assim. Sim. Como que você vê a base? A base, eu diria, já é essa analogia do futebol. As pessoas jovens da área de cyber, dessa área de tecnologia. A base vem forte, Marcelão? Olha, pode vir forte talvez numa parte técnica, alguma coisa assim, mas eu estou vendo ainda uma dificuldade nessa geração de enfrentar desafios. A gente fala de casca grossa, né? De ter um lombo um pouco mais duro ali. A resiliência. A resiliência, eu acho que não lidam bem com a frustração, não entendem ainda que não está sendo julgado o erro. O que está sendo julgado é a forma com que você vai sair do erro. Porque errar eu erro, cara. Eu estava esses dias conversando com o Vinícius, eu errei numa reunião que a pessoa começou a reunião falando, olha, eu só quero fazer isso, aquilo. Era as pitching. E eu fui na minha paixão falar de gamificação e tudo mais. Eu não tive uma segunda chance. Entendeu? Aí eu falei, poxa, preciso ser menos emocional, preciso reagir bem. Mas aceitar o erro, a próxima reunião, fazer melhores perguntas, entender melhor a situação e responder rápido o que a pessoa quer, porque eles são muito objetivos. Eu fiz um trabalho dentro desse negócio de internacionalização, com o apoio dos nossos investidores, tudo, e por conexões, a gente conseguiu chegar na Universidade de Fordham, nos Estados Unidos, em Nova York. E aí o que aconteceu? A gente pegou uma turma de MBA, de profissionais que têm já 7, 8 anos de mercado no trabalho, então não são jovens, e fazendo uma pós-graduação em administração, em business, e a gente entrou num processo maluco lá e eu consegui fazer uma pauta, eu e a Letícia de marketing, a gente fez um projeto com essa universidade, onde a gente criou um tema para eles, o TCC deles. Era como é que eles poderiam ajudar a Hacker Rangers a se internacionalizar e ter sucesso nos Estados Unidos, em 3 segmentos, financeiro, healthcare e educação. Cara, e foi sensacional. Os alunos, por 3, 4 meses, a gente teve interação de 15 em 15 dias, eles enchiam a gente de pergunta. Cara, fizeram um deck com um monte de problema que eu nem imaginava. Foi um baita de um acelerador. Nossa, que ideia, hein? E isso free, tá? Porque lá a cultura é muito bacana nesse negócio de internacionalização. Eles vieram para o Brasil. Nós fomos recebê-los lá em São Paulo. Foi super bacana. Tem gente que me pede emprego até hoje. Uau. Lá, falou, Marcelo, você já teve o sucesso, já implementou as mudanças que tinham que fazer para dar certo. Então, assim, nós acabamos de lançar o nosso site novo, né? Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, mas ele ficou totalmente remodelado, tudo. E isso foi input da universidade, dos alunos, de um professor de graduação, dando toda a dica, a personalização, entendeu? Perfeito. Então, assim, se a gente quer ter sucesso lá, a gente tem que ouvir, tem que escutar e tem que botar a ação. Então nós fizemos um novo site, a gente está agora super empolgado, está começando a chegar um monte de coisa, tem gente agora especificamente falando, olha, eu quero tabuleiro, olha, eu quero Hacker Rangers.
Então, assim, ouvindo um potencial futuro cliente, entendeu? Então a gente foi na universidade e conseguiu esse conhecimento lá. E que dica você dá pro jovem? Olha, eu acho que, vamos lá, atitude, eu acho que é uma coisa que tem que vir do íntimo dele, né? Então, se ele vai para a área de segurança, a área de segurança é muito grande. Então, tenta ver onde ele está, na zona de conforto dele, no sentido de preferência mental, né? Se eu gosto mais de estar numa área investigativa, de fazer testes de penetração, de achar uma falha, de fazer toda essa... que é um processo até gamificado, né? De buscar um defeito e uma vulnerabilidade. Vá para aquela área, mas saiba que você vai ter que estudar muito, vai ter que ser persistente. Eu acho que comunicação, cara, é uma coisa que falha em muitos setores. Eu acho que eles comunicam mal. E essa questão de lidar com a frustração, cara, de lidar com o erro, entendeu? E não é porque errou e aí, pô, eu sou um problema, não se vitimizar. Aquilo é uma chance para ele fazer diferente. É uma chance para ele inovar, é uma chance para... Teste AB, pouca gente faz teste AB hoje. Sim. No dia a dia, entendeu? Eles esperam muita informação. Não espere. Eu tive um papo com um dos profissionais agora, até ele é bem jovem, lá na Hacker. Eu falei assim, olha, você está executando um monte de coisa bacana. Um monte de coisa bacana. Mas tudo está partindo de um comando. Nós somos seres humanos. A primeira coisa que a gente pensa, a gente cria. Então, assim, eu sempre que vou falar com você, você fala, poxa, eu pensei nisso, sabe? Eu falei, cara, então se não levantou a mão e falou, nós temos um problema. Porque você sabe como resolver e está esperando um comando. Me manda as coisas, escreve, dorme com essa. Ele, como assim? Dorme com essa, olha o que eu fiz. Cria esse ambiente positivo, entendeu? Mas traz uma inovação, faz uma coisa diferente, pula na frente do problema. Tá vendo que a gente tá ali com falta de braço ou com uma situação? Levanta a mão, eu posso fazer. E as oportunidades vão surgir aí. Exato. E alguns a gente vê que estão muito passivos, estão esperando. E aí quando a gente dá talvez um feedback ou um direcionamento, pô, não entende direito, perseguição. Então acho que é menos isso. Eu já dormi no emprego, eu já fiz loucuras assim para poder fazer a entrega de projeto. E eu acho que é essa mensagem que a gente deixa, é o como. Né? Se a gente coloca uma paixão, olha, eu vou resolver esse problema. Eu falo muito para minhas filhas, né? E talvez aí é um problema de pai, tá? Agora, eles têm dificuldade de resolver problema, entendeu? Não pode, tem que se virar. Você vai ser medido muito na tua vida por resolver problema. Então, ó, não deu certo aqui, já cria uma solução B, já fica com a C na cabeça e... Tenha planos, né? O punk é essa... E eu tenho alguns familiares que são mais novos e eu acabo conversando. É só ter a estratégia A, sabe? Não tem um plano B. Não tem. E quando o A dá errado, velho... A frustração é muito grande, cara. Sabe? A pessoa entra em depressão, fica totalmente entregue, né? Entregue à situação. E fica 3 meses ali nessa depressão justamente porque o A não deu certo, sabe? E fica preso aquilo. Outra coisa que eu acho que tá nessa geração agora, não sei se vocês concordam comigo, mas eu vejo muito, principalmente nos mais jovens, é viver o futuro. Sim. Ansiedade, né? A ansiedade eu acho que está muito alta. O tempo comparação, o tempo de reação tem que ser muito imediato. Ninguém está parando para pensar, cara. Sim. Ninguém para pensar mais. É uma reação muito rápida. Então eu tenho que tirar uma foto aqui porque eu vi isso agora. É como se fosse um jornalista de real time ali que está o tempo todo passando informação. Cara. E não é muito isso, sabe? Exatamente. Para fazer um projeto. Para pensar. Às vezes a gente passa uma tarefa para as pessoas e eles saem fazendo. Aí, pô, chega uma planilha lá, eu falo assim, tá bom, mas veio da onde? Aí você começa, por que você não botou nas colunas? Você tem tudo isso. Começa a responder para você se essa informação vai ser útil. O que você vai fazer com essa informação? O básico tá ficando de lado, né, Marcelo? O básico, cara, que é planejar, tá ficando de lado. A execução vem na frente agora. E às vezes é por esse momento que a gente está vivendo de tudo estar sendo muito rápido e instantâneo.
E a gente está deixando de pensar. A IA está vindo aí, está deixando crianças mais devagar, Sem pensar. sem pensar. Se você der um problema real para eles ali, não consegue. E é tudo por um imediatismo que não precisa ser assim, entendeu? Minha mãe falava, para cozinhar o feijão, cara, tem um tempo. Tem que ficar de molho Você ali. Ficar ali, deixa um pouquinho, cura, depois você põe. Eu saí de Franca, lá em 91, com as panelas tudo marcadas, assim, ó. Minha mãe fazia a marca, falava, é só você? Então você põe um tanto assim e a água até aqui. Minha louca tava no mercado agora. 40 minutos. No Carrefour, aí um tiozão começou a falar comigo, a gente esperando no açougue. Aí ele, do nada, eu sou churrasqueiro. Mas eu não sou esse churrasqueiro aí, não. Do nada, assim, nunca vi. Colocar sal na carne pra mim não é churrasco. Eu gosto daquele churrasco que eu preparo 12 horas, aquela costela. Quer coisa rápida, vai no McDonald's. É exatamente sobre esse exemplo do feijão aí. É 8 a 12 horas, pô. É isso aí, cara. É isso aí. Tem o preparo, né, velho? Tem o preparo. E hoje o pessoal quer a coisa pronta. Então, As pessoas querem a caneta, né? E não é sobre caneta que eu tô não é falando. sobre caneta. Não é sobre caneta. Não é sobre caneta. É isso aí. Isso é... Cara, você traz esse tema, é muito legal a gente falar sobre isso, é um momento muito oportuno. Eu sempre falo isso, o Gu também. A gente tá em dezembro, último episódio do ano, Marcelo. Então, assim, as pessoas refletirem, planejarem. Mas planejar de verdade, né? Porque é um momento que as pessoas param para planejar de fato. Mas e a execução? Aí sai atropelando, aí se frustra. Sim. Que não conseguiu seguir, sabe? Enfim, é uma série de coisas. Voltando para a questão de conscientização. Existe algum segmento, algum mercado, vamos dizer assim, que é mais fácil de aplicar essa cultura de conscientização e até mais do que isso? Mais fácil e o mais difícil / mais desafiador? Legal. Olha, olhando para fora, é uma pergunta assim interessante de responder, porque assim, eu falei um pouquinho antes sobre quem está mais pronto para implementar uma cultura e quem está mais maduro. Aí a gente fala dos Estados Unidos, fala de Inglaterra, fala de Alemanha, o pessoal já está um pouco mais maduro e eles estão buscando isso porque eles já vêm de um longo período executando uma série de atividades. Inclusive tive uma reunião com um global de uma grande empresa, a Philips, responsável por conscientização e o cargo dele é Change Management. Então, só o cargo dele já falou, eu vou ter que me preparar muito para essa reunião. Porque não é simplesmente um cara de segurança. Ele é responsável por change management em cyber. Então lá fora, ele começou a reunião falando, olha Marcelo, quero conhecer tal, vocês, até por uma amiga que me indicou. E a reunião foi tão boa que ele foi me apresentar o portfólio do programa de conscientização dele. Então ele trata o programa dele com várias iniciativas. Então olha só. A maturidade, aí tem como é bom falar de cultura com ele, né? Tem budget pra gente que está em vendas ali, mas falar de cultura com ele foi muito fácil, né? E ele me confessou, ele falou, olha, eu tentei gamificação, eu tive que dar um drop, não explicou muito o motivo, há 3 anos atrás, só que agora existe um claim dos usuários para voltar à gamificação, e eu queria conhecer vocês. Então olha como são as coisas. Já fez, saiu, voltou. Até porque talvez o processo de reconhecimento foi complexo, é uma empresa muito grande. Tem a questão da hiperpersonalização, né? Essas questões de liga, de conteúdo. A gente pode falar aqui de desafios como o idioma. Não é traduzir para o inglês, traduzir para o alemão. Como é que eu vou explicar aqui um curso que eu tenho de Pix? Tem Pix na França? Eu tenho um cliente na França, ó. Não tem. Aí eu tenho que fazer uma adaptação, uma personalização daquele conteúdo, não é só tradução. Tem que customizar, e né? tem que falar de um real-time transaction, por exemplo. Mas aí eu tenho que sumir com o desenho do Pix. Você entende? Sim. Quanto mais próximo eu tô da cultura, mais fácil de falar de cultura. Quanto mais personalização e flexibilidade que a ferramenta tem de customizar as coisas, mais chances eu tenho. Tem que fazer um trabalho de imersão ali. Isso. Outros mercados que, vamos falar assim, talvez mais difíceis, é aqueles que ainda a maturidade está baixa, que não tem um budget, que não tem um time,
que às vezes é a realidade, né? Latinoamérica a gente encontra isso. Eu já tenho cliente na Argentina, cliente na Colômbia, cliente no Chile. No Chile me surpreendeu super bem, adoro o Chile. E o cliente super maduro, não esperava, e a gente está fazendo. E Segmento? financeiro. Aí é a segunda parte desse bate-papo aqui. Então a gente fala de regiões, é fácil da gente... O sul asiático agora eu estou vendo que está num processo de digitalização muito rápido. China, Malásia, Indonésia, aqueles países todos, Vietnã está crescendo a economia muito, e eles estão se digitalizando, mas ainda é imaturo. Quando a gente apresenta isso, eles vão atrás de budget, mas está acontecendo numa velocidade bem grande. Inclusive na Malásia tem um negócio, cara, que se tivesse aqui no Brasil, eu acho que seria fantástico. Eles têm um imposto lá, toda empresa com mais de 10 funcionários, ele tem que pagar um imposto do faturamento anual dele, um percentual, vai para um negócio que chama HRDC. HRDC. E esse imposto é para desenvolvimento profissional das pessoas. Então, a empresa ela pode pegar e pedir esse dinheiro de volta para educar os seus funcionários. Então, eu estou vendendo lá agora, por exemplo, usando o HRDC. Esse recurso. Então, ele pega, eu consegui homologar o conteúdo da Hacker Rangers dentro da Malásia, no governo da Malásia, e aí agora eu consigo que as empresas peguem esse benefício, esse crédito que eles têm. Caramba. Então eu não discuto o budget. Que Olha legal, bacana, cara. entendeu? Eles já concederam isso. Mas olha a evolução desse governo, né, das Sim. ações que eu acho que são super importantes para desenvolvimento pessoal. Então, você quer ser certificado Microsoft, AWS, Google, eles tiram esse dinheiro, esse budget que está retido lá, porque já sai do faturamento do Devolve o revenue deles. investimento O profissional. Só que FTS. volta isso, só que volta para a educação. E aí tem todo um processo, a gente aprendeu esse processo e está fazendo. Então, assim, eu tô aprendendo muita coisa e aqui agora eu vou discutir, vou falar, e se a gente puder influenciar de alguma maneira, né? São coisas que poderia ter aqui. E melhoraria muito a educação, porque a própria empresa, ela precisa fomentar mais a educação para os seus funcionários. Vou falar do Denis porque ele é muito amigo meu, mas assim, ele fez um trabalho agora lá na Claro de olhar para todos os vendors, ver todo mundo que está lá dentro, e tem um monte de treinamento. Ele está usando super bem esse treinamento para capacitar o time dele. E às vezes não estava sendo usado 100%, entendeu? Então imagina se a gente Isso aí tivesse é uma outra sacada. ferramenta para isso, O Dennis entendeu? foi inteligente nisso porque ele acaba deixando de certa forma mais econômica. Pela Sim, relação que ele tem com os sim, vendors, sim. os vendors já fazem a Sim. capacitação. Isso é importante. E ele precisa de um time capacitado para entregar. É. E seja em qual que seja a função, né? Então, Sim. a gente consegue ver essas diferenças aí fora. Mas voltando em mercados, então, sul asiático, mas quando a gente pega finanças, healthcare, a gente já vê esse setor mais maduro. E já passou por vários ataques, vários problemas. Então, eles já têm uma estrutura um pouquinho melhor. Aí você vai mais para uma indústria, um retail, aí você já vê uma maturidade menor, aí você vê dificuldade. Então é uma combinação, para te responder, de localidade com indústria, Uhum. entendeu? E Um aí, Interessante. minuto no terminal. É isso. Então vamos para 1 minuto no terminal com o nosso amigo Marcelo Barros. vamos lá? Vamos lá? Vamos ver. Marcelo Barros, fala pra gente quem te inspira. Cara, eu vou ficar com meu pai, Nome? Antônio Barros. Livro ou filme que você recomenda? Poxa, eu tô lendo Story Brand para fazer o HR Desafio, Talks. né? Aham. E tô assistindo agora Última Fronteira da Apple TV. Tô gostando bem dessa série. É atual. O mito mais comum sobre gamificação. Cara, que é um joguinho. Não é um joguinho. Um erro clássico de empresa que tentam conscientizar pessoas copiando fórmulas globais. Poxa, acho que a gente falou um pouquinho disso, né? Não funciona. O programa ele tem que ser personalizado, na minha visão. Em uma palavra, o que define o futuro de conscientização de forma global. Poxa, cara, hiperpersonalização. Perfeito. Em Uma todos os frase, sentidos. muito bom. Uma frase que você leva pra sua vida. Puxa vida, cara. Eu vou ficar com essa que eu tô praticando agora na Hacker, que é o Work Hard, Play Always. Que eu tô me adaptando a isso. Muito bom. Marcelo, em uma palavra. Puxa vida.
explorador. Uau. Muito bom. Acho que explica um pouquinho aí da minha trajetória. Fechamos o minuto no Terminal Gu. Planos para 2026. Quais países? Vamos lançar No universo. lançar aqui no universo. Vini, aí, ó. Só chuta. Não tem nem, às vezes não tem nem plano, mas desejo. Filipinas, Indonésia, China, Europa, algum país, com certeza. Colômbia. Boa sorte. Good luck. Thank you so Buena much. sorte. Vocês têm lá na Hacker Rangers aquele mapa Mundi? Uns Eu tenho pininhos assim? eu tenho em casa, mas lá ainda não. Fica- É Pô, uma boa Pô, ideia. é, né? É uma boa ideia. Cara, É legal. uma boa ideia. Eu pedi isso Nossa, no boa amigo ideia, secreto Josu. do ano passado, o Oscar que me deu. Eu tenho em casa, mas eu não levei pra lá. Pô, boa ideia, José. É uma boa ideia. Eu acho que... Aí vocês pinam assim os lugares. Isso. É. Desejo, tipo War, sabe? É? Não, é isso aí. mesmo. Aí. Tá Boa lançado. ideia. Boa. Boa. Cara, o Josu falou algo bem interessante no episódio. Nós estamos no final do ano. Esse é o último episódio de 2025. E eu queria muito, Marcelão, que esse momento Bora Conscientizar, que a tua mensagem final falasse um pouco desse momento de final de ano. Tá. Então, sei lá, trazer alguma retrospectiva, mais uma mensagem final para todos que estão nos assistindo agora. E provavelmente tem muita gente da própria Hacker Rangers nos assistindo. Ai, Mas no geral, legal. que mensagem, enfim, motivadora, esperançosa ou não, você quer deixar pro TechSacker para 2026? legal. Assim, eu acho que no final do ano é esse momento de reflexão, né? Da gente olhar para tudo que a gente fez. E, inclusive, eu já comecei a minha retrospectiva com a Cíntia no Canadá e com o Danny na Malásia, da gente olhar tudo que deu certo, tudo que deu errado. Eu acho que esse momento de reflexão ele é muito importante. A gente precisa declarar onde a gente foi mal, porque a gente não quer errar de novo. Então, acho que esse é o espírito, né? E aproveitar esse tempo com a família, que eu acho que é o grande porto seguro nosso, é onde a gente recarrega toda a bateria, focar bastante ali nos resultados que a gente também teve como família e planejar um 2026 mais agressivo no sentido de, poxa, não vou errar nisso, eu vou me desenvolver mais nisso, eu vou me colocar mais à frente desses desafios, eu vou sofrer menos com ansiedade no sentido de querer antecipar as coisas, deixa fluir, né? E não olha muito para trás, não. Né? Assim, olhar para trás, eu acho que você perde um pouco do tempo. É daqui para frente, sempre um passo à frente, melhorando e não vivendo um possível derrota, um possível não. Né? Se eu for contar quantos nãos eu tive nesse período agora, eu poderia estar bem desanimado. Né? Mas a gente olha para o Michael Jordan, na carreira dele, ele, sei lá, mais de 10 mil lances, 10% ele acertou, e olha que carreira brilhante ele teve, né? Então, o erro faz parte e ele faz a gente melhor. Cara, O que você achou da sua experiência no TechSec Podcast? Cara, eu tava assim, bastante ansioso, eu acho que, né, eu tenho que me remediar também, tava falando, poxa, como é que eu vou compartilhar, porque eu tive uma experiência mais introspectiva, assim, de muito trabalho, de muita entrega, mas de muita relação com os colegas de trabalho, sendo talvez uma ponte, um filtro, tentando orientar. E aqui eu falei, poxa, não tô tanto assim na rua, né, aí fora, conhecido. E eu acho que é uma oportunidade também para eu quebrar alguns paradigmas meus e ficar à vontade de poder falar tudo que foi essa trajetória. Estou super, super agradecido dessa oportunidade. E falar desse tema é um tema bacana, né? O Bora Conscientizar lá fora é Let's Level Up Awareness, né? Então, se tiver um slang lá para fora para Bora Conscientizar, vamos levar isso para cima, vamos falar de awareness o quanto a gente pode. Obrigado, viu? muito bom. Obrigado, Marcelo. Obrigado. Cara, obrigado pelo tempo, obrigado por tudo que vocês têm feito por nós, pela parceria. Parabéns pela sua história, cara. História Poxa, obrigado. muito linda. Desde quando você começou a colocar lá as planilhas no digital, criar gráficos lá do seu pai, até agora. Aquilo foi um embrião. Eu desejo aí um 26 aí cheio de carinho no seu passaporte. Pinos lá
nos países do Esse mapa mundo. vai ter que ter, pô. Pô, Vai Vinícius, sim. dá um de presente lá pro Marcelo colocar na Hacker Rangers lá. E Tira cara, a foto e manda pra gente. exato. E a gente vai dar um pulo na Hacker Rangers lá no ano que vem. A gente legal. tem isso no nosso roadmap. Legal, É? legal. Obrigado por tudo. Obrigado. É isso, Gu. Cara, você é um cara muito sensato. Obrigado aí pela aula, pela experiência que isso. você compartilhou. Vocês é que tornam E o volte ambiente sempre. agradável aqui. É muito bacana ter tido essa oportunidade. Como o Josu disse, explore nesse war aí que os pininhos sejam tudo da cor É Hacker isso aí, Rangers, é isso enfim, aí. Marcelo, É isso aí. Vamos. que tem muitos países aí para serem explorados. É isso aí. Boa. Obrigado, viu, pessoal? Boa. E aí a nossa mensagem, Josu, de final de ano para você, TechSecker, você pessoa que nos acompanha. O sentimento maior aqui é gratidão. Obrigado por estar aí nesses 365 dias conosco, por esse ano maravilhoso de avanços e crescimentos do TechSec Podcast. Muito obrigado pela sua companhia. A gente deseja, de fato, que seja um final de ano sem brigas familiares, um Natal, um Ano Novo de muito amor, muita saúde, muita prosperidade e um 2026 de muita luz e que você continue acompanhando o TechSec Podcast. É isso. Conte conosco. Em dezembro é o mês que o Spotify lança aquelas retrospectivas e tal. Exato. Muita gente me deu um ping hoje. Muito obrigado para você que acompanhou o TechSec, que sentou no sofá, que pegou o seu fone, colocou, ouviu um pouco sobre conscientização, descobriu segurança através da gente. A gente recebeu muito feedback assim, isso é muito legal para nós, Sim. porque a ideia do TechSec não é só falar com profissionais de segurança, é principalmente falar com pessoas que estão fora. Esse exemplo que você deu da enfermeira foi sensacional. Então, obrigado para vocês que estiveram com a gente, para você que esteve no metrô com a gente recebeu testemunhos nas assim, academias. nas academias, enfim. E a todas as pessoas que sentaram nessa cadeira, ano que vem tem mais. Um ano de 2026 e um final de ano com muita luz, muita paz e principalmente muita conscientização para não cairmos em golpes. Reduzir e minimizar riscos É digitais. isso aí, é isso aí. E vamos que vamos, galera. De novo, de coração, um ótimo fim de ano, um ótimo 2026 e voltamos em fevereiro, Josu. Vamos voltar bem. Vamos estar lá na Bahia. Exatamente. Finalzinho de janeiro. Boa, já fala aí. Exatamente. Oxum Sec. Exatamente. 28 de janeiro estaremos na Oxum Hacker Conference. Conf, exatamente. Então, pessoal do Raul, pessoal da ShareConf, Oxum, estaremos aí dia 28, Josu, Gustavo, TechSec, é nós. Pra cima. É isso, antes de terminar, agradecendo aos nossos parceiros e patrocinadores, Hacker Rangers, Apura, Trend Micro, Bifish, G2 brindes personalizados e você, mais uma vez, TechSecker, que nos acompanham. Até o próximo episódio e bora! Bora conscientizar. Valeu, muito bom. Muito bom. Este episódio é uma realização do TechSec Podcast, apresentado por Josué Santos e Gustavo Marques. Apoio de Hacker Rangers, Apura Cyber Intelligence, Trend Micro, Bifish e G2 Brindes. Uma produção de Pub Produções.